O município de Alagoa Grande fica a 141 quilômetros de João Pessoa e o sítio do Tambor fica a menos de 5 quilômetros da cidade. O choro é de uma mulher de 33 anos. Há uma semana ela perdeu o marido. Os dois meninos que aparecem nas imagens do blogueiro Júlio segurando os ratos são filho e o outro sobrinho da dona Arlinda Tomás, viúva de Manuel Ferreira, que tinha 51 anos. A necessidade de comer os ratos, a mulher fala das dificuldades que enfrenta todos os dias. Quantos filhos a senhora tem? Tenho 7 filhos. Qual é a fonte de renda da senhora? Só na Bolsa Família mesmo, 480. R$ 480 para sustentar a senhora mais os 7 filhos. É. Eles se alimentam mesmo de rato? A gente se alimenta, Por que, dona Arlinda? porque a gente não tem condição de comprar 1 quilo de carne para comer. A gente tem que se alimentar com os ratos. A gente vê que a senhora se emociona numa situação como essa. O que é que passa na cabeça de uma mãe numa hora dessa, sabendo que os filhos se alimentam de ratos porque não tem condição de comprar uma comida digna? Passa muita coisa na minha cabeça, dá vontade de me matar. Ontem mesmo eu ia me jogar debaixo dos carros. Mas não deixaram, não. A agricultora mostra a casa onde vive com 7 filhos. É difícil acreditar que uma família tão grande possa morar nessas condições. Fogão a lenha, fogão improvisado, não se usa mais esse tipo de fogão. Em alguns lugares do interior a gente ainda vê, mas olha só, são muitas moças, olha só, as panelas. Que merda, está vendo? Isso aqui seria uma sala, né? Seria uma sala, mas também que já é um quarto. A gente vê uma cama aqui do lado, né? Um lugar pequeno, muito escuro, né, dona Arlinda? Desde quando vocês moram aqui? Faz muito tempo. Muitos anos que eu moro aqui. Desde que se casou, a senhora veio morar aqui? Foi. Aqui tem uma cama, pode mostrar. Quantas pessoas dormem aqui nessa cama? 2. A gente vai entrar mais um pouquinho. Dona Arlinda, isso aqui é o banheiro da residência, é essa aqui. Não tem nem saneamento, né, dona Arlinda? Como é que funciona aqui esse banheiro? O caba usa e depois bota água para descer a fezes. Joga água e essas fezes vão para onde? Para a fossa. Tem uma fossa aqui. É, lá atrás. Aqui, como você pode ver, olha só, outro quarto improvisado aqui. Nesse quarto, quantas pessoas dormem aqui? Aqui dormem 4. Olha só, pessoal, a gente reclama da vida, às vezes acha que não tem móveis na nossa casa, que não tem comida, mas olha só a situação que vive essa família. Aqui são as roupas da família da senhora. É a roupa. Esse sofá É. mais velho. O escuro e a precariedade impressionam. A casa oferece muitos riscos para as crianças. O perigo, um flagrante aqui que a gente encontrou agora, olha só, um escorpião acaba de pegar uma barata aqui no telhado da dona Arlinda. Quer dizer, um animal como esse, se pega uma criança, no mínimo tem que ser hospitalizada. E para quem ainda tem dúvida que a família se alimenta dos ratos, está aqui a prova. Inclusive, alguns deles estão congelados porque eles guardam esses animais. A senhora prepara esse animal? Eu saio, corto os pedacinhos e fito. Essa é a maneira que a família encontrou para sobreviver. A fome é maior do que o medo de contrair alguma doença. Nunca tive medo não, porque eu tava comendo para passar mal da fome. Da fome a senhora nem pensa. Esse- A situação.
16 milhões de brasileiros vivem na miséria, com menos de R$ 70 por mês. Em casas improvisadas, sem acesso aos serviços mais básicos, como água tratada e energia elétrica. O Caminhos da Reportagem foi em busca dessas pessoas, ver onde vivem e como vivem. Encontramos histórias de vidas muito sofridas, mas também esperança, e que a distância entre pobres e ricos, apesar de ainda enorme, está cada dia menor. A pobreza, eu acho que é ver num lugar desse, sem ter dignação, ter lugar digno para morar. De vez em quando falta água, mas a gente deve do jeito que vive. Uma casa como daquela lá, velho, assim, que não fica assim, a casa caindo, né? Você chega, você é discriminado. Não ter dinheiro suficiente para consumir alimentos que garantam pelo menos 1.750 calorias por dia. Essa é a definição de pobreza segundo a FAO, órgão das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. Para a CEPAL, Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, o limite seria uma dieta um pouco maior, 2.200 calorias por dia. Aqui é onde eu coloco o arroz. Aqui é o café, né? Que você tá vendo aqui, ainda tem um restinho. Aqui o açúcar, não tem nada. E o trigo, que eu ganhei da igreja. E aqui a farinha. É a farinha de trigo, aqui a farinha branca de mandioca. Para a ONU, Organização das Nações Unidas, pobre é quem tem renda de até $1,25 por dia, cerca de R$2. A pobreza é não ter o serviço fechado, não ter uma casa boa para você morar. A União Europeia considera pobre quem ganha até 60% da renda média da população do país. Para se ter uma ideia, isso seria uma renda de pouco mais de R$ 2.500 para quem mora na Dinamarca. No Brasil, o Ministério do Desenvolvimento Social definiu como pobre quem vive com até R$ 140 por mês. Mais de 28 milhões de brasileiros estão nessa condição. Este ano, um novo recorte foi feito, o da pobreza extrema. Entra nessa classificação quem tem renda familiar per capita de até R$ 70 por mês. O cálculo é feito assim: a renda de todos na família é somada e depois dividida pelo número de moradores. 16.197.297 brasileiros são considerados extremamente pobres, o equivalente a 8%. As pessoas em situação extrema de pobreza estão espalhadas por todas as regiões do país, dos povos ribeirinhos do Amazonas às favelas do Sul. Mais da metade dos extremamente pobres vive no Nordeste. E no ranking dos 50 municípios mais pobres do país, 26 estão no estado do Maranhão. Em comparação ao número de habitantes, o Maranhão é o estado que tem mais pessoas em situação de extrema pobreza. De cada 4 habitantes, 1 vive na miséria. A vida não é muito boa, não. Vida de pobre, sabe como é que é, né? O senhor tem medo da casa cair? A gente tem. Mas o que a gente vai fazer? A gente remenda, mete madeira, compra madeira, remetendo, pregando. Seu Virgínio é um dos moradores do bairro da Liberdade, em São Luís. A comunidade é cortada por uma vala, por onde escorre não só a água da chuva, mas também o esgoto de todas as casas. Aqui não há parquinho, e é no meio do lixo e da água contaminada que as crianças brincam, no mesmo lugar onde os ratos se escondem. Boa parte dos moradores da Liberdade vivem no seco, nome dado à parte da comunidade que tem casas em terra firme.
Outros tantos moram em palafitas. Em que condições? É o que vamos conhecer agora, a convite da Rose, que vive aqui há 4 anos. Essa é a casa dela. 2 cômodos para 6 pessoas. E não tem cama para todo mundo. Dá pra ver aqui nas telhas, tem uns pedaços que não estão tampados, né? Que tem uns buracos. Molha tudo aí, molha. Como é que é quando chove? Molha tudo. Depois de chover à noite, que balança muito, a gente fica com medo da casa cair e fica acordado. Aí molha tudo. Aí, o único lugar que não molha muito é na sala. Aí a gente corre pra sala. Os meninos estão dormindo, mas eu e eles estamos acordados, porque se acontecer alguma coisa... Todo ano, Rose vive a mesma agonia quando chove, quando a maré baixa e o perigo da casa cair é maior, e quando a maré sobe. Quanto mais a casa mais alta, mais ela balança. E se deixar baixa, a maré entra, aí destrói tudo que tem. A gente já tem pouca coisa aí pra comprar, a dificuldade. E quando a gente arranja o serviço que a maré tá grande, a gente nem vai porque se quer banhar na maré, a gente tem medo, né? De ir e achar eles banhando na maré. Eles querem olhar, eles pensam que é praia e querem banhar. Aí é de aqui, quem mora aqui é difícil. É nas regiões agrícolas que está o maior número de famílias que não têm o que comer. Dona Raimunda nem sempre tem o que servir para os 5 filhos no interior do Pará. O pai dele parou de pescar, né? Passou o tempo todinho parado. Aí ele ali, às vezes, não pegava nada. No Norte e Nordeste, 4 em cada 10 casas têm algum tipo de restrição alimentar, de acordo com a Pesquisa Nacional de Domicílios do IBGE. Em todo o país, são 52 milhões de pessoas. 20% menos do que na pesquisa anterior, de 2009. Apesar da redução, 7 milhões e 200 mil brasileiros ainda passam fome ou tiveram que reduzir a quantidade de comida, o que o IBGE chama de insegurança alimentar grave. Essas famílias representam pouco mais de 3% dos domicílios pesquisados. Outras 10 milhões de pessoas têm nível moderado de insegurança alimentar. Isto significa que a família teve que reduzir a quantidade ou a qualidade dos alimentos. O IBGE encontrou em 34 milhões e meio dos domicílios a chamada insegurança alimentar leve, quando a família não tem certeza se terá comida suficiente no futuro.